Boa tarde, turminha! Vamos a mais uma aula? Hoje nós vamos aí fazer uma atividade que está no nosso livro Aprender Sempre, tudo bem? Então vocês separem o livro. Lá no Centro de Mídias, eles também vão estar reforçando essa habilidade que nós vamos fazer hoje, tá? Então vamos lá. Precisar da pausa no vídeo. Bom, qual é a habilidade que eu vou aprender hoje, né? Grafar corretamente palavras com correspondências regulares morfológico-gramaticais, U e L. Verbos em verbos, an e ão também em verbos. Este an e ão nós já fizemos lá na escola, numa atividade. Pro não vai reforçar essa terminação hoje, eu vou reforçar com vocês as palavras que terminarem com U e L. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui não precisa escrever no caderno, tá? Então, agora sim, lá no caderno, vamos fazer o nosso cabeçalho. Então, hoje, né, vamos pôr o nome da escola, São Vicente, 1º de abril, ó, viramos o mês, né, de 2021. Coloca o nome da professora e o ano de vocês, 4º ano B. Qual que será a nossa rotina aí? Livro Aprender Sempre, 2021, que vocês já têm. A aula 5, que vai se encontrar aí na página 11 e 12. Que será o quê? Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia. A reflexão sobre essa língua. Será que escreveram certo? Será que escreveram errado? Vamos aí estar construindo uma regra. Depois, assistir o CMSP, aplicativo das 14 às 15h30. Não esqueçam, tudo bem? Nós precisamos estar logados lá no Centro de Mídias e a Pro sempre fica lá no chat da nossa turma, né? Para a gente estar tirando dúvidas com relação às aulas que estão passando lá no Centro de Mídias. Bom, precisa dar uma pausa aqui para copiar no caderno? É só dar uma pausa no vídeo. Bom, aí com o livro aberto na página 11, vamos lá. Vamos ler aqui a nossa atividade. O que vamos aprender? Então, nesta aula, você vai comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia, a forma de escrever correta das palavras. Então, olha só. Número 1. No ditado de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, então a professora foi lá e ditou um trecho do conto da Fiandeira Preguiçosa para o aluno Marcos e para o aluno Paulo. E eles foram escrevendo. Então, esses dois estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Então, eles escreveram perfeitamente o mesmo trecho. O que a professora ditou para o Marcos também estava ditando para o Paulo. Só que, no final de algumas palavras, eles escreveram de forma diferente. Então, nós temos aqui o Marcos e o Paulo. O que vai pedir? Para a gente grifar nos textos, nos dois textos, as palavras que foram escritas com finais diferentes. Então, nós vamos ler parte por parte, comparando o Marcos com o Paulo para grifar essas palavras. Então, para grifar essas palavras, separe aí um lápis de cor amarelo que vocês tenham em casa, tá? Ai, professora, eu não tenho lápis de cor amarelo. Então, você usa o lápis de escrever mesmo. Então, nós vamos usar o lápis de cor amarelo. Então, providencia. E agora a Pro vai aumentar esses dois trechos para ficar mais visível para vocês. Então, vamos lá? Então, é o mesmo trecho. Lá na página 11, eu tô com o Marcos e com o Paulo. E vou começar a fazer a leitura. Então, o homem, então pode ver que é igual, o homem tratou de levantar imediatamente. Então, vamos ler como o Paulo escreveu?
o homem tratou de levantar imediatamente. Então, nós vamos pegar o lápis amarelo, vamos grifar aí, circular ou pintar a palavrinha tratou. E aqui no Paulo também tratou. E vamos continuar lendo. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Olha só, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Então, vou circular aqui a palavrinha vestiu-se, tanto no Marcos quanto no Paulo. Tudo bem? Bom, e vou continuar a leitura. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, então vamos lá? Mas, quando olhou dentro do caldeirão, então olha só, o Marcos escreveu olhou com U e o Paulo com L. Vou continuar. Viu com espanto um monte de estopa ferver. Então, olha aqui. Viu com espanto um monte de estopa ferver. Então, vamos grifar aí com a corzinha amarela ou lápis de escrever a palavra viu do Marcos e viu do Paulo. Vamos continuar. O coitado perdeu o fôlego. Olha só. Vamos ver aqui o Paulo. O coitado perdeu o fôlego. Então, vamos circular o perdeu do Marcos, que terminou com U, e o perdeu do Paulo, que ele fez com a letra L. Então, vamos continuar aí. Pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por este desastre. Então, está igual, não vamos grifar nada nessa parte. Então, vamos continuar aí. Então, ficou bem caladinho e desde esse dia, nunca mais falou em fiar ou em fio ou em fiar. Então, vamos lá. Vamos grifar o ficou do Marcos e o ficou aqui do Paulo com L. Depois, nós vamos grifar o falou do Marcos e o falou do Paulo. Então, olha só, quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. O trecho da história foi o mesmo para os dois, só que algumas palavras, terminou a palavra com a letra U e o outro com a letra L. Bom, será que eles ouviram errado da professora? Não, porque se a gente ler a palavra lá, tratou e tratou, o som final é o mesmo. Então, fica complicado da gente saber se a gente coloca a letra U ou se a gente coloca a letra L. Mas, para a gente continuar essa discussão aqui, né, essa reflexão sobre a escrita, de como Marcos escreveu e de como Paulo escreveu, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai entender, né, com o vídeo que eu vou passar aqui, melhor essa questão aí das palavrinhas terminadas com U e L pelo Marcos e pelo Paulo. Mas para isso, nós vamos precisar relembrar o que é verbo, né? A Pro já falou um pouquinho na sala de aula e a Pro vai relembrar aqui porque teve criança que não estava lá na escola. Então, nós vamos agora relembrar e também aprender juntos. Tudo bem? Então, bora pro vídeo. Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo, todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar. Excelente! Quando os verbos terminam em ar, ou ir,
dizemos que estão no infinitivo. Também temos uma classe especial de verbos que terminam em OR. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu os uso assim quando falo como Tarzan. Eu subi nas árvores para buscar comida. Agora eu vou agrupar os verbos que vocês usaram para ver se descobrem por que os agrupei desse jeito. Os do primeiro bloco terminam todos em ar, os do segundo em e os do terceiro em ir. Meus parabéns! Você sempre tem que pensar que o infinitivo é como o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza com meus amigos, qual é a ação? Comeu pizza. Perfeito! E o infinitivo de comi, qual é? Comer. Como diria Tarzan, eu comer pizza. Muito bem! O infinitivo é comer, e se eu disser comer, não estou dizendo nada sobre quando eu fiz a ação. Mas se eu disser comi, vocês conseguem saber se foi ontem, hoje ou amanhã? Com certeza foi ontem. Muito bem! O que você está fazendo, Tiago? Por que você está cheio de farinha? A receita tem muitas coisas que não estou entendendo. Por exemplo, você sabe o que quer dizer salpicar? E assar? E peneirar? Não sei o que devo fazer. Eu vou ajudar. Todos estão no infinitivo. Salpicar, assar, peneirar. Essas palavras que eu não entendia eram ações. Coisas que eu tenho que fazer para que o bolo fique bom, não é? Isso mesmo. Vou perguntar para minha mãe o que querem dizer. Vamos procurar no dicionário. No dicionário, todos os verbos aparecem no infinitivo, porque ele é como o nome do verbo. Bom, terminou o vídeo. Deu para ficar claro, então, o que são verbos? Então, verbos são aquelas palavras que expressam uma ação, certo? Elas têm movimento. Então, olha que interessante, né? Que todas as palavras grifadas que nós grifamos aqui, tanto no Marcos quanto no Paulo, elas são verbos. Olha só, por exemplo, o homem tratou. Então, vem do verbo tratar, de levantar imediatamente. Então, foi uma ação que ele fez para levantar. Então, ele tratou de levantar. Vestiu-se, vem do verbo vestir, né? Então, essa palavra tem uma ação? Tem o ato de se vestir. Olha o outro aqui, olhou, que vem do verbo olhar. Então, olha que interessante. Tem ação também. Qual que é a ação que eu estou tendo? De olhar. O viu, a mesma coisa, do ver. Né? Então, também é uma ação. Eu estou, né? É o ato de ver. Então, tem uma ação. Perdeu, também, que vem do verbo perder. Ficou, que vem do verbo ficar. Então, tudo é uma ação, ó. Perder é uma ação, é o ato de perder alguma coisa. Ficou, né? Ficar. Falou, olha aqui. Falar, né? A ação de estar falando aí, falar. Então, todas essas palavrinhas, elas expressam uma ação, tá? Então, a gente aprendendo isso, o que a gente vai agora refletir um pouquinho mais? Então, vamos lá. Então, a gente vai refletir aqui numa construção juntos aí de uma regrinha para saber como usar o U ou o L no final das palavras. Então, lá, né, no meu caderno, eu vou escrever essa regrinha. Então, vamos lá? Então, regra para saber usar a escrita das palavras terminadas em U e L. Então, olha só. Quando for verbo, que é uma palavra, o que é verbo? É uma palavra. Que palavra é essa? É uma palavra que expressa ação. O final da palavra será escrito com U. Então, eu vou voltar. Olha só, vamos voltar aqui, ó. Vocês estão aí com o livro e as palavras grifadas.
Então, se verbo termina com U, olha só, quem acertou as escritas das palavras? O Marcos. O Paulo, ele colocou com L, mas agora o Paulo já vai ficar esperto. Então, ele já sabe agora o que é um verbo e ele vai saber que vai colocar com o final U. Combinado? Mas, coitado, o Paulo, né? Ele errou a escrita porque a gente tem que pensar que é difícil para nós. Porque o som final sempre é o mesmo, né? Olha lá, tratou e tratou, tanto com U quanto com L, o final, o som é igual e isso acaba confundindo. Agora a gente criou uma regra, né? Então agora a gente não erra mais. Então vamos lá, vamos continuando aí. Olha só, no livro tem lá a pergunta número 3. Por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Por que vocês acham? Então, a gente acabou de ler lá, a Pro acabou de ler, né? O que tem no final, né? Quando a gente leu lá, tanto no Marcos quanto no Paulo, o som final acaba confundindo as crianças. Então, as crianças acabam se confundindo se colocar com U ou com L, porque o som é o mesmo. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Então, olha só, fizemos lá a regra, certo? Então, o que a gente descobriu? Que sim, que quem escreveu corretamente todas essas palavras foi o Marcos, certo? Então, vamos continuando. No número 5, ele pede para observar a escrita correta das palavras. Então, a Pro até grifou aqui para ficar mais fácil. Olha, ó. Tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou, falou. Todas essas palavras aqui foram as palavras que nós grifamos lá nos 2 textos, certo? Só que da maneira correta lá no Marcos. Bom, o que essas palavras têm em comum? Eu vou escrever bem aqui na frente. O que essas palavrinhas têm em comum? Todas terminam com... Olha aqui no finalzinho. Bom, e por elas, né, serem também verbos, isso também é uma coisa em comum. Então, aqui tem 2 coisas em comum. Todas são verbos e todas terminam com... Olha aqui. Aí, vou escrever aqui no meu livro. Número 6. Qual é a diferença entre a palavra abril com U e abril com L? Olha só, vamos pensar? Vamos primeiro pensar na palavra abril. Olha só, abril com U é verbo, é o verbo abrir, por isso que ele terminou com U. Abril com L é do calendário, olha só, é um mês. Então, essa é a diferença dos 2. Eu tenho abril, que é um verbo, ó, abril com U é um verbo que expressa a ação de abrir alguma coisa. E abril com o L é um mês do ano. É lógico, turma, que, por exemplo, dentro de um texto, eu vou saber se eu vou usar a palavra abril com U ou com L dentro do contexto daquele texto. Então, eu poderia ditar para vocês assim. João abriu a porta. Aí vocês sabem que o João está tendo uma ação, a ação de abrir. Então, vocês não escreveram com U. Eu posso ditar para vocês assim. O mês de abril começou.
Então, vocês sabem que vocês vão escrever com L, porque este abril que eu estou ditando é do mês que começou. Tudo bem? Agora, ficaria muito difícil se a Pro ditasse só a palavra abril sem falar mais nada. Porque aí sim, vocês iriam perguntar: nossa, Pro, mas esse abril que a senhora está ditando, eu vou escrever com U ou com L? Então, tudo vai depender da forma que você vai usar essa palavra dentro de uma frase. Então, vamos continuando aí. Número 7. Com seu colega, né, ou sua professora, escreva uma regra ortográfica a partir do que foi estudado. Nós já fizemos isso, certo? Então, qual é a regra que criamos e construímos juntos? Criamos não, ela já existia. Nós construímos ela juntos através das observações feitas. Então, quando for verbo, o final da palavra será escrito com U. Número 8. Releia o texto A Fiandeira Preguiçosa e escreva mais 5 verbos que terminam em U. Então, vocês vão encontrar no texto A Fiandeira Preguiçosa, que fica lá na página 9 do livro de vocês, e vão encontrar para mim 5 verbos terminados em U. Prestem atenção. Verbo é aquele que expressa uma ação, não é um nome de alguma coisa. Então, eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Se eu encontrar lá no texto a palavra pau, lá no texto pau, a palavra pau é o nome da madeira lá que o marido da fiandeira preguiçosa ele vai procurar. Então, isso não é verbo, tá? Pau é o nome de um objeto, né? De uma coisa. Então, eu tenho que procurar palavras dentro do texto que vão dar essa sensação de ação. Combinado? E aí, onde vocês vão escrever? Nessas 2 linhas. Essas 5 palavras que vocês têm que voltar lá na página 9 e na página 10, porque o texto termina na página 10, e escrever aqui para mim esses 5 verbos. Aí eu vou ter certeza de que você compreendeu a construção desta regra e compreendeu o que é verbo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois você vai mandar uma foto da sua atividade para o WhatsApp particular da professora. Assim eu vou poder identificar melhor de quem é a atividade. Atenção! Só ganhará presença se mandar atividade. Então, não adianta só visualizar o vídeo, viu lá no WhatsApp, postou um vídeo, mas não assistir e não mandar as atividades. Combinado? Um beijo para vocês.